Você sabia que muito antes de aparecer em O Silêncio dos Inocentes, o psicopata canibal favorito da literatura Hannibal Lecter já havia aparecido em outro livro? Vem que eu vou te contar um pouco mais sobre essa história. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Tô muito feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E o vídeo de hoje é especial porque eu quero falar de um livro que eu gosto muito, que é Dragão Vermelho, do Thomas Harris. Dragão Vermelho é um suspense policial publicado originalmente em 1981, portanto, alguns anos antes de Silêncio dos Inocentes, e foi nesse livro aqui que o psicopata Hannibal Lecter apareceu pela primeira vez. Essa confusão de onde o Hannibal teria surgido, ela provavelmente acontece porque o filme de O Silêncio dos Inocentes se tornou muito famoso, e na memória coletiva, meio que fica parecendo que foi ali que ele apareceu. Mas, na verdade, em 1981, ele já estava dando as caras nesse livro aqui. Mas uma coisa ainda mais curiosa sobre esse livro é que o Hannibal não é o protagonista aqui. Muito pelo contrário, mas vem comigo porque eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso. Em Dragão Vermelho, nós temos como protagonista o ex-agente federal Will Graham. O Will era um agente que ele lidava com análises forenses e ele era especialista em perfis criminais. Até o momento em que ele prendeu o psicopata canibal Hannibal Lecter. E foi durante essa captura que o Will foi ferido de forma muito grave e ele quase morreu. Depois disso, depois da captura do Hannibal, o Will se demitiu do FBI e foi viver na Flórida. Alguns anos se passaram e a gente encontra ele logo no início dessa história e o seu ex-chefe Jack Crawford vai ao encontro dele, dizendo que duas famílias foram assassinadas de forma brutal. Os assassinatos, eles têm sinais de terem sido cometidos pela mesma pessoa e há algumas coisas quase ritualísticas nesses assassinatos e na maneira como as famílias foram dispostas. Só que o FBI chegou em becos sem saída e o Jack Crawford precisa do Will. Então ele vai até o Will, vai até a Flórida, conversa com ele e o convence a voltar para o FBI, dessa vez como um consultor, que vai trabalhar só nesses casos. O Will, a princípio, ele aceita, mas ele aceita de forma bastante reticente, porque ele ainda tem muitos traumas em relação ao que aconteceu com ele, com o Hannibal. Ele quase morreu, ele percebe que o FBI, na verdade, quase levou a vida dele, destruiu tudo que ele tinha. Mas ele também sabe que ele não vai conseguir conviver com a própria mente se esse assassino continuar fazendo vítimas e talvez alguma coisa que ele descubra vá levar à prisão. Esse assassino foi apelidado pela imprensa de Fada do Dente, e o modus operandi dele tem a ver com escolher famílias inteiras para serem assassinadas. Então Will vai voltar com o Jack Crawford, vai voltar ao FBI, ao Quântico, e ele vai reanalisar os dois casos, todas as evidências do início ao fim para tentar encontrar alguma pista ou ver algo que o FBI não conseguiu enxergar ainda. A expertise do Will tem muito a ver com essa questão da compreensão da mente de um assassino em série. Ele consegue projetar, ele tem essa questão da projeção mental, onde ele consegue recriar, quase como um filme, tudo que foi acontecendo naquelas cenas do crime através do estudo que ele faz desses lugares. E isso é muito curioso, porque ao mesmo tempo que é muito incrível, também é muito penoso pro Will. Ele fica muito mal. É como se ter esse dom, de certa forma, sugasse tudo dele. Então tem essa coisa que não só ele não queria voltar por causa de toda a história que ele teve com o FBI, mas também porque ele sabe que investigar esses crimes e estar nesse ambiente mais uma vez pode ser extremamente perigoso para a mente dele. E onde é que entra o Hannibal Lecter nessa história? É o seguinte, chega um determinado momento ali da história em que o Will percebe que talvez ele precise de uma opinião de alguém que tá dentro desse meio. Se é que vocês me entendem. E mesmo que ele se sinta muito mal em reencontrar a pessoa que quase tirou a vida dele, ele vai atrás e vai tentar agendar o encontro com o Hannibal Lecter, que está preso. O Hannibal, ele tá preso no hospital de Baltimore para criminosos com transtornos mentais, e é nesse ínterim que a gente vai ser apresentado ao personagem. A primeira vez que nós vamos ver o Hannibal Lecter é no seu primeiro encontro com o Will Graham nesse livro. Logo de cara você já percebe que o Hannibal é um personagem diferenciado, a maneira como ele fala, como ele se porta, como todos ao seu redor têm aquele medo dele. Ele consegue colocar todo mundo em guarda o tempo inteiro, até o próprio Will. E mesmo que o encontro entre ele e o Will seja bastante breve,
morre, você sai da cena querendo que ele volte a aparecer. E aí a gente já começa a entender o magnetismo do personagem, porque que lá na frente ele voltaria a aparecer. Esse também é um suspense em que o assassino ele está revelado para o leitor, ele não está escondido, a gente não precisa descobrir quem ele é, porque nós vamos ter vários capítulos onde a gente vai acompanhar esse assassino, o seu dia a dia e a maneira como ele está fazendo isso. Esse é uma questão muito curiosa, interessante, bastante até pesada de ler em alguns momentos, como a gente consegue entrar na psique do assassino desse livro e acompanhar ele enquanto o Will tá lá do outro lado fazendo o seu trabalho. Então a gente vai ser levado a entender, ou pelo menos conhecer essa pessoa que está cometendo esses atos horríveis, quem ela é, da onde ela veio, por que ela acha que o que ela está fazendo tem uma razão. E o Thomas Harris, ele te coloca nesse lugar de extremo incômodo, porque você tem que se policiar como leitor para em vários momentos não acabar escorregando e sentindo uma certa empatia por aquela pessoa. E esse é, eu acho que um dos grandes trunfos do Thomas Harris, e ele faz isso em todos os livros dele, né, que é essa questão de colocar o leitor em uma posição de leitura bastante incômoda, que você tem que o tempo inteiro ficar com a tua própria guarda levantada para não entrar nos jogos mentais dos personagens. Tem várias coisas nesse livro que eu gosto muito, eu já li, já reli ele algumas vezes, e todas as vezes que eu volto para esse livro eu noto alguma coisa diferente, mas uma das minhas coisas favoritas dele, se você já leu, você pode dizer se você concorda ou não comigo em relação a isso, é o fato de que esse livro é um livro nativo dos anos 80. Ele foi publicado em 81, foi escrito ali entre a passagem dos anos 70 e dos anos 80. Então é como você voltar ao tempo e relembrar como as coisas eram feitas nesse exato momento aqui, em 1981. Eu sei que os anos 80, eles não estão longe da gente quando a gente pensa em tempo, mas quando você pensa em desenvolvimento e tecnologias, você percebe o quanto a gente avançou desde 1981 e os saltos que a gente deu. Nesse livro aqui ficam evidentes algumas questões muito interessantes, como, por exemplo, a questão da perícia criminal, de como algumas coisas ainda estavam sendo testadas, estavam no início. O desenvolvimento da análise de DNA ainda não estava sendo usado aqui. Então, por exemplo, eles têm os fluidos, eles têm o sêmen, eles têm a saliva do assassino, mas eles não conseguem criar um perfil genético para ele. E não tem comparativo também. Sem falar que entre os anos 70 e os anos 80 é aquele momento em que o FBI e o Quântico estavam desenvolvendo e estudando o conceito sobre assassinos e assassinatos em séries. Então, nesse momento aqui, essa questão ainda está sendo construída. Você percebe que algumas nomenclaturas e até alguns conceitos, parece que eles ainda estão sendo testados. E nós aqui, do nosso olhar contemporâneo, a gente já consegue olhar para algumas coisas nesse livro e perceber que elas mudaram. Sem falar na questão óbvia do desenvolvimento da tecnologia, que deu um salto gigantesco desse livro para o que a gente tem hoje. Eu, que sou uma pessoa que eu vivi ali todas essas transições, eu ainda reconheço muitas coisas que estão aqui, mas eu fiquei pensando, se alguém da geração Z pegar esse livro, vai ter que usar muito Google ali para descobrir certas coisinhas que aparecem por aqui. Então, além dele ser um suspense muito bom, ter um mistério muito legal, alguns personagens que se tornaram clássicos depois, eu gosto muito de como Dragão Vermelho é um testemunho de uma época da literatura policial americana. Então eu sempre digo, se você quiser conhecer literatura policial, provavelmente você vai ler O Silêncio dos Inocentes, mas não deixe de ler Dragão Vermelho, porque eu acho que ele é tão interessante quanto. E sobre o Hannibal Lecter, né, que ele faz ali algumas aparições ao longo do livro, mas ele não é o protagonista, nem era a intenção do Thomas Harris nesse momento. Tem uma introdução aqui no livro que ele mesmo fala, né, que ele estava trabalhando com o Will e ele precisava de um personagem, e esse personagem começa ali a se delinear na cabeça dele, que é o Hannibal, e ele vai levar o Will até o Hannibal, e esse personagem vai crescer, vai aumentar, vai se avolumar ao longo da narrativa, e é interessante como ele funciona quase como uma figura secundária por aqui, mas quando você termina a história, é claro que você continua pensando nele. Então você consegue compreender quando lê Dragão Vermelho por que o Hannibal voltou muito mais forte depois em O Silêncio dos Inocentes. Para os fãs de adaptações, esse livro foi adaptado 3 vezes até o momento. Nós temos uma adaptação de 1986 chamada Manhunter, com Brian Cox no papel de Hannibal Lecter, e o maravilhoso William Patterson, que é o Grissom de CSI, que é o Will Graham nesse filme. Depois nós temos uma adaptação de 2002, que traz o Anthony Hopkins como Hannibal Lecter e o Edward Norton como Will Graham. Também é um filme muito bom e eu acho que o filme consegue encapsular direitinho o livro dentro da história. E por último, nós temos a adaptação da série Hannibal, que gira em torno do relacionamento do Will Graham e do Hannibal Lecter.
Só que no caso da série, como a gente tem poucas informações sobre como teria sido, né, quais teriam sido as relações, como é que eles teriam se encontrado ou não, a série, ela se dá a liberdade de expandir muita coisa, ela inventa bastante coisa. Então não adianta você ir para esse livro aqui achando que você vai encontrar tudo que tá lá na série de Hannibal, porque não é isso, tá? Inclusive, se você assistiu, comenta pra mim qual dessas três é a sua adaptação favorita. A minha é a do filme de 2002. E agora eu quero saber de você, se vocês são fãs de Hannibal Lecter, se são fãs do Thomas Harris, se já haviam lido Dragão Vermelho, sabiam que o personagem aparecia aqui antes? Se você tiver qualquer dúvida sobre essa série, eu fiz um vídeo só sobre ela, explicando direitinho por onde você deve ler. Vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês acessarem depois. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Dragão Vermelho, esse livro incrível e, como eu falei, um grande testemunho da literatura policial dos anos 80. Muito obrigada por ter me acompanhado, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.